Olá, pais educadores, tudo bem? Meu nome é Arthur, parabéns por ter começado por esse vídeo, por não ter se adiantado, indo direto para o conteúdo. Eu quero falar para você como você vai estudar esse módulo aqui que no sistema da educação clássica seria o primeiro pilar, né, que é o da gramática. É importante entender primeiramente, primeiro ponto, você precisa saber o objetivo. Então, aqui as suas crianças não vão precisar traduzir ou entender regras e nem falar perfeitamente. Eles só vão precisar ouvir, repetir e agir. A ideia é que muito conteúdo, muito vocabulário, muitas estruturas sejam absorvidas mesmo sem o entendimento da razão. Segundo ponto, frequência ideal. No máximo, 2 aulas diferentes por semana. No máximo. Eu ainda acho que o ideal é uma aula bem dada por semana, talvez distribuída em 2 momentos diferentes. Então vamos supor que você vai lidar com o inglês ativamente com as suas crianças na quinta-feira, por exemplo. O ideal, na minha opinião, é que a segunda e a quinta usem a mesma aula, certo? Que você só troque de aula na semana seguinte. Mas alguns pais vão querer fazer um pouco mais do que isso, 2 aulas por semana, assim, no máximo, para ter uma absorção de qualidade, tá bom? E cada aula, eu diria 15 minutos no máximo, mais tempo do que isso somente se for interativo e não sentado mostrando o conteúdo. E quando eu digo interativo é abstraindo, né, o conteúdo, que é que eu vou falar aqui no ponto 3, que é abstração e demonstração. Ponto 3, não fique somente mostrando no computador as coisas para as crianças. Você vai mostrar também, é bacana mostrar, porque vai ter o áudio, tem as imagens, não tem problema mostrar, mas sempre traga isso para o contexto da tua vida prática. Então, se é uma aula sobre a cozinha, mostra as coisas na cozinha, né? This is a plate, that is a window. Você vai apontar do jeito que a lição mostrar para você, leva suas crianças e coloca as crianças para interagir com o inglês na vida real, tá bom? Então suponha que na aula tem ali, open the door, abra a porta. Você vai lá e pede para a criança, open the door, please. Aí você vai lá, abre a porta, fecha a porta, né? Ou a criança vai lá, abre a porta, fecha a porta. E assim você vai estar colocando isso na prática. E aí o ideal é que você daí para frente troque o vocabulário do dia na tua casa pelo que vocês aprenderam ali na aula de inglês. Então daqui para frente, dentro de casa, aprendeu a falar a palavra door, por exemplo, que é porta, não fale porta mais, fale door, todas as vezes, dentro de casa. O quarto ponto, né, tá muito amarrado a isso, é que você não precisa necessariamente saber o idioma estrangeiro que você está ensinando. Você pode inclusive aprender junto com o teu filho. Você só precisa seguir as frases da aula, repetir com ele. No teu preparo de aula, você só precisa olhar ali, né, quais são as estruturas, as pronúncias, você pode praticar. Haverá instruções para você na aula sobre como se preparar para aquela aula, tá? E se você não sabe nada, você vai aprender com a tua criança. Olha que bacana. E o quinto ponto é, a cada aula você terá também uma musiquinha. Em cada aula, né, você terá também uma musiquinha. E a ideia é que, entre mentes, entre elas, você fique escutando essa musiquinha. Então, por exemplo, você está na aula 1, tem uma musiquinha. Tendo você terminado a aula ou não, todos os dias, coloca a musiquinha para tocar 2 ou 3 vezes para o teu filho ouvir de fundo, quando estiver brincando, quando estiver fazendo alguma coisa, porque o que terá nessa musiquinha serão as frases e o vocabulário referente àquela aula. Então seu filho vai se acostumar com a pronúncia, se acostumar com aquilo que é ensinado ali, tudo bem? Então é isso, né? Recapitulando. Ponto número 1, entenda o objetivo. A ideia não é, isso é principalmente se você já fala inglês, tá? A ideia não é que teu filho traduza nem entenda regras, nem fale perfeitamente. A ideia é que ouça, repita e haja. Ponto número 2, a frequência ideal é no máximo 2 aulas por semana, 15 minutos por aula idealmente, a não ser que engate e a criança esteja gostando muito de interagir. Mas mesmo que a frequência ideal seja no máximo 2 aulas por semana, eu recomendo uma só, dividida em 2 momentos diferentes. Ponto número 3, abstraia, torne lúdico, não fica preso só no material. Falou sobre door, aponta para a porta. Falou sobre window, aponta para a janela. Faça as atividades da aula. Ponto número 4, você não tem que saber inglês, você pode, no preparo, aprender junto com teus filhos. E ponto número 5, escute a musiquinha todos os dias, tá bom? Eu vou adicionar mais um, que é o ponto número 6, flashcards. Revise os flashcards com as crianças pelo menos uma vez por dia. Revise os flashcards com as crianças pelo menos uma vez por dia.
nas aulas, você vai aprender a adicionar as coisas nos flashcards, tá? Então revise com as crianças uma vez por dia, se possível, para que a criança fique ali, né, voltando naquele conteúdo. Então é isso, Deus abençoe, bons estudos para você e para sua família. Olá, que bom que você está aqui. Se a ideia é ensinar inglês em casa de um jeito que seja leve, divertido, chegou no lugar certo. A gente vai ver juntos como aplicar o primeiro módulo do Fluency Nest e fazer as crianças mergulharem no idioma sem complicação nenhuma. E vamos combinar que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como fazer isso sem parecer mais uma tarefa, mais uma obrigação na rotina? Mas olha, a boa notícia é que existe sim um caminho para que isso seja super natural e até divertido. Então vamos lá, o grande segredo aqui é mudar um pouquinho o foco. A ideia não é estudar inglês, sabe? Aquele jeito tradicional de escola. É sobre interagir, sobre experimentar o idioma e conectar tudo isso com o mundo real da criança. E aqui fica bem clara a diferença. De um lado, a gente tem aquele jeito antigo de traduzir palavra por palavra, decorar regras. Do outro lado, o jeito Fluency Nest, que se baseia em 3 coisinhas muito poderosas: ouvir, repetir e, o mais importante de tudo, agir. O objetivo não é que a criança entenda a regra gramatical, mas que ela absorva a língua de verdade. Tá, mas como é que a gente coloca isso na prática no dia a dia, com uma rotina que cabe em qualquer agenda, por mais corrida que seja? O segredo aqui não é a duração, gente, é a consistência. Esquece aquela ideia de aulas longas e cansativas. A nossa recomendação é bem simples, no máximo 2 aulas diferentes por semana. Sabe o que é ideal mesmo? Trabalhar a mesma aula em 2 dias separados, tipo na segunda e na quinta-feira. Isso ajuda a fixar o conteúdo de verdade sem sobrecarregar ninguém. E cada um desses momentos tem que ser curto, 15 minutinhos. É o tempo perfeito para manter a criança focada, interessada e para não cansar. Se passar um pouco disso porque a brincadeira está muito boa, ótimo, mas a meta é essa, 15 minutos. Agora a gente chega na parte que é, para mim, o coração de tudo. O mais importante desse método é tirar o inglês da tela do celular ou do computador e trazer para a vida real. É aqui que a mágica acontece de verdade. E para essa mágica acontecer, o passo a passo é super simples. Primeiro, assistam a aula juntos para pegar a ideia. Segundo, pausa o vídeo e vai procurar o objeto de verdade que apareceu ali. Terceiro passo, que é a conexão. Aponta para o objeto e fala a frase em inglês. E por último, a parte mais legal. Chama a criança para interagir, seja repetindo ou fazendo a ação. Vamos imaginar na prática. A aula mostrou um prato. O que a gente faz? Vai até a cozinha, pega um prato de verdade, aponta para ele e fala: "This is a plate." Simples assim. A criança não está conectando a palavra a uma tradução. Ela está conectando ao objeto físico. Faz toda a diferença. Outro exemplo, agora com um movimento. Se a frase da aula for "Open the door", o que a gente faz? Vai até a porta e pede para a criança: "Open the door, please." E ela vai lá e abre a porta. Tá vendo só? O aprendizado acontece na ação, não numa explicação. É essa conexão com o mundo real que faz tudo funcionar. E aqui vai uma dica que vale ouro, para fazer o inglês grudar de vez. Aprenderam a palavra door? Então, a partir daquele momento, dentro de casa, tentem só usar door. A gente para de falar porta. Essa pequena inversão no dia a dia é o que transforma tudo. E eu sei que agora muita gente deve estar pensando: poxa, mas eu não falo inglês fluentemente, como é que eu vou ensinar? E a notícia é maravilhosa: não precisa ser fluente. Esse método foi pensado exatamente para que pais, mães e filhos possam aprender lado a lado, juntos. O seu papel aqui é muito simples e, na verdade, bem divertido. É só seguir as frases da aula, repetir junto com a criança, talvez dar uma treinadinha na pronúncia 1 minuto antes e, o mais importante de tudo, entrar na brincadeira. O aprendizado vira um momento de pura conexão entre vocês. Certo. A aula de 15 minutos acabou. E aí, acabou o inglês por hoje? Não. É aí que entram os reforços do dia a dia, que são super leves e ajudam a fixar o que foi visto de um jeito bem natural. E para isso a gente tem 2 ferramentas principais. A primeira é a música da aula. Coloca para tocar umas 2, 3 vezes por dia. Pode ser de fundo, enquanto a criança brinca, sabe? Só para acostumar o ouvido. E a segunda são os flashcards. Dá uma olhadinha rápida uma vez por dia, mas como se fosse um jogo, sem pressão nenhuma. Que figura é essa aqui? E pronto. Bom, para a gente fechar e deixar tudo bem amarradinho na cabeça, vamos recapitular? O sucesso dessa jornada toda se apoia em alguns pilares que são fundamentais. São 4 pilares. Primeiro, pouco tempo.
sessões curtinhas. Segundo, muita repetição, seja na aula, com a música ou com os flashcards. Terceiro, foco total na ação real, conectar a palavra com o objeto e o movimento. E por último, mas talvez o mais importante, leveza. Tem que ser uma alegria, não um peso. É isso que garante um aprendizado que fica para sempre. E para terminar, fica aqui o pensamento principal por trás de tudo isso. A proposta não é colocar mais uma matéria para a criança estudar. E, na verdade, integrar um novo idioma na vida dela, de um jeito orgânico, de um jeito que faz sentido. No final das contas, o objetivo é simples. A criança não precisa estudar inglês. Ela precisa viver o inglês.